desejo que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, esteja em seus corações e no meu coração também. Na reflexão de hoje vamos falar sobre o joio e o trigo. Há dois tipos de pessoas dentro das igrejas, aqueles que são joio e os que são trigo. E por ordem de Jesus Cristo, não podemos arrancar o joio, porque esse joio um dia pode ser trigo. E se arrancamos esse joio pode, com o seu mau exemplo, com a sua falácia, prejudicar também o trigo. Se nós formos selecionar dentro das igrejas quem é de Jesus e quem não é, quem pertence ao reino de Deus e quem não pertence, acabamos por ferir pessoas que gostam daquele que é joio e por causa disso se distanciarão da palavra de Deus, se afastarão de Jesus, usando o seu livre-arbítrio. É por isso que Jesus, muito sabiamente, disse, quer ver? Medite nessas palavras que eu vou ler agora. Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. E Jesus propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio de trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde vem, pois, o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é que fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Está vendo só? Simplificando, Jesus estava dizendo: não mexa com aquele que está dentro da igreja, que você acha que ele não é um crente convertido, que ele não é alguém que tem um propósito com Deus e que Deus tem um plano na sua vida. Deus é quem muda as pessoas. E aquele que hoje não confessa a Deus pode automaticamente, de repente, se tornar um crente fervoroso, virar trigo. E se ele vira trigo, ele vai crescer, ele vai dar frutos, e você o conhecerá pelos frutos. No dia final, no dia da grande colheita, haverá separação. Jesus Cristo, ele não veio à Terra simplesmente para ser um personagem importante da história ou para nos servir de bom exemplo. Ele veio estabelecer o seu reino. A princípio, muitos dos seus discípulos, por que não dizer todos, não entenderam o que significava o reino de Deus, se estabelecendo nas suas vidas, na vida das pessoas. Eles pensavam em reino político, pensavam que Jesus tomaria o poder dos romanos e seria o presidente deles, o líder deles, o rei deles, mas um rei aqui no plano material. Alguns discípulos chegaram a pleitear os cargos mais importantes do governo que na cabeça deles seria estabelecido por Jesus naquele momento. Em Marcos, no capítulo 10, versículos 35, 36 e 37, tem uma coisa muito próxima de tudo isso que eu estou querendo dizer. E diz assim a Santa Palavra: nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Pois ele lhes perguntou: que queres que eu vos faça? Responderam: concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Tudo porque não entenderam o que significava o reino de Deus. Hoje ainda muitas pessoas, mesmo aquelas que estão dentro da igreja, mesmo aquelas que assistem os cultos, que participam das santas ceias, pessoas que amam a palavra de Deus, não entenderam ainda o reino de Deus. Jesus teve uma preocupação toda especial em ensinar sobre o reino, usando diversas parábolas para isso. Só nesse capítulo 13 de Mateus, ele conta 7 parábolas sobre o reino. Além disso, quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias aparecendo aos seus discípulos, falando-lhes acerca do reino. Atos 1:3, você pode ver isso. Ou seja, Jesus desejava que nós entendêssemos o seu propósito e que possamos desfrutar do seu reino, o reino que ele veio estabelecer. E essas parábolas nos ensinam a verdade sobre o reino de Deus. Nem todos que parecem pertencer ao reino de Deus realmente pertencem. É preciso que nós tenhamos vigilância. O texto bíblico fala de uma plantação onde 2 tipos de plantas crescem juntos e são, num primeiro momento, muito parecidos. O joio e o trigo são parecidos. Só quando o trigo forma suas espigas,
é possível distingui-lo do joio. À primeira vista, eles parecem a mesma planta. Assim também, num olhar desavisado, muitas pessoas parecem pertencer ao reino de Jesus. Podem até ser pessoas boas, honestas, corretas, boas donas de casa, bons pais de família, bons filhos, bons amigos, bons maridos, boas esposas. A tendência é pensarmos que essas pessoas pertencem realmente ao reino de Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Para pertencer ao reino de Deus, é preciso nascer da boa semente. Certa vez um homem importante chamado Nicodemos foi procurar Jesus à noite, interessado nos seus ensinos. Jesus lhe declarou que para alguém fazer parte do reino de Deus, era preciso que tal pessoa nascesse de novo, está em João 3,3. Num primeiro momento, Nicodemos não entendeu essa palavra, achou absurdo que alguém sendo velho pudesse voltar ao ventre de sua mãe. Claro que não era isso que Jesus estava dizendo. Nascer de novo significa nascer da semente de Deus, nascer de Cristo Jesus, entregar o controle de sua vida a Ele e começar uma nova vida. Quem nunca fez isso ainda não pode ser considerado como trigo na plantação do Senhor Jesus. Pode até parecer, mas não é. É preciso receber Jesus, aceitar seu senhorio. Assim você será plantado no reino de Deus. É bom lembrar, Jesus pretende ser verdadeiramente Senhor das nossas vidas. Quem tem governado a sua vida? Quem tem mandado na sua vida? Quem tem orientado os seus passos e caminhos? Se você pertence ao reino de Jesus, precisa ser governado por Ele. O inimigo tem plantado muitas coisas no coração dos filhos de Deus, tentando desviá-los do caminho do reino de Deus. No mundo espiritual há duas forças que se opõem, o império das trevas e o reino da luz. O império das trevas é povoado pelos Satanás e seus demônios. O reino da luz é dirigido por Jesus e povoado pelos anjos e pela sua igreja. Há uma guerra espiritual entre eles. A guerra não é para descobrir quem é mais poderoso ou mais valente. Jesus Cristo já venceu esta guerra. Ele é mais poderoso para destruir toda a obra do diabo. Glória a Deus, aleluias. A guerra acontece para decidir o destino das pessoas. Elas serão trigos plantados pelo Senhor ou joio plantados pelo inimigo. O império das trevas fará de tudo para atrapalhar o crescimento do reino de Deus, até se aproveitando do tempo de sono dos trabalhadores para semear a malignidade. O sono daqueles que trabalham na seara é quando você deixa a sua vigilância de lado. Você tira o capacete, tira o escudo e vai dormir e não medita na palavra de Deus de dia e de noite orando, pedindo a Deus que lhe dê sabedoria. Há uma guerra espiritual para que você não se torne participante do reino de Deus. O inimigo vai usar de todas as armas, usar situações, preconceitos, pessoas de sua família, tradições, crendices, conselhos de ímpios, tudo para que você não se converta ao evangelho, tudo para que você não pleiteie o reino de Deus. Fará até você pensar que está tudo certo entre você e Deus e que todos nós somos filhos de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Em João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Está entendendo a palavra? Não se iluda. Vença toda a oposição e venha para o reino de Jesus, que é materializado aqui na terra através da sua igreja. Haverá sim um dia do juízo final, embora o inimigo coloque no coração do homem que Deus é muito bonzinho e que ele não vai prejudicar ninguém. Deus jamais condenaria um filho seu. Sim, Deus jamais condenaria um filho seu, mas haverá um dia em que o joio será separado do trigo, o joio vai para o fogo do inferno e o trigo para o celeiro, para as moradas celestiais de nosso Deus. Jesus afirma na parábola que haverá um dia de colheita, quando o Senhor permitirá que o joio seja separado do trigo. Antes disso, eles crescerão juntos normalmente. Nesse mundo em que vivemos, há trigo e há joio, convivendo simultaneamente, pacificamente. Mas haverá um dia em que Deus julgará todas as coisas e todas as nações. Todos já devem ter ouvido falar no dia do juízo final, pois esse termo é bíblico e esse dia chegará. Não adianta se enganar. Um dia Deus separará os que são dele daqueles que não são. Hoje estamos vivendo um tempo de oportunidade de Deus. Todas as pessoas que quiserem poderão se tornar trigo, mas haverá um dia quando não será mais possível, pois será tarde demais. Ninguém sabe o dia, nem a hora em que isso acontecerá, em que acontecerá a grande colheita. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns meses, alguns anos, não sabemos. Mas as evidências da palavra nos mostram que esse dia não está muito distante, está próximo. Entregue-se ao senhorio de Cristo, hoje mesmo, agora mesmo. E você que já fez isso, seja um instrumento dele, para que outros conheçam essa verdade.
Ministre na vida das pessoas, que haja salvação na vida delas. Lembre-se, a igreja existe para ganhar vidas, não é apenas um grupo de comunhão. Então clame junto com seus irmãos para que haja visitantes em nossos cultos, pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ore com aqueles que já são discípulos, para que eles testem se Jesus tem sido verdadeiramente rei em suas vidas, ou se isso só acontece no discurso e não de fato em suas vidas. Muitos de nós precisamos refletir se somos joio ou trigo, se estamos nos enganando e enganando a outros. Precisamos pedir a Deus que fale ao nosso coração e diga o que é preciso mudar para que nós estejamos com Deus no celeiro eterno, nas mansões celestiais, habitando a Nova Jerusalém. A palavra diz que a Nova Jerusalém terá as ruas de ouro. Não é para você valorizar o ouro. Deus está dizendo a você que as ruas serão de ouro. É para o homem pisar o ouro com seus pés. O ouro que aqui na terra se mata por ele. Deus está mostrando a você que no mundo dele isso nada vale, porque o que tem lá é muito superior a tudo aquilo que ainda não subiu ao coração do homem. É o que ele tem preparado para todos nós. Fica na paz, fica com Jesus, porque por amor a você, ele foi para o sacrifício, ele foi para a cruz.